Olá, gente, boa tarde. Vocês se incomodam se eu ficar aqui? Porque hoje é um clima mais assim de aula, da gente conversar. É como se a gente estivesse todos no sofá de casa para falar do Evangelho. Não é legal? Não é gostoso? Primeiro eu queria agradecer o convite do NEP. Esse trabalho que o NEP tem feito no Brasil todo é muito bonito de resgate do Evangelho, de trazer o Evangelho de uma profundidade que ele merece, com o respeito que ele merece. E não sei se vocês sabem, mas um dos NEPs mais destacados do Brasil hoje, mais respeitados e mais produtivos, é o NEP de João Pessoa, né? Hashtag essa galera é demais, né? Diga aí. Bem, eu queria agradecer estarmos aqui nesse ambiente, né, que tem toda essa trajetória de amor, de carinho, de zelo, de anos e de anos de vida que Azamor e a família dele traz, né? Junto agora com o Vicente Gaioso, pai do meu querido amigo André, e todos que fazem essa casa, que nos acolhem sempre. A todos vocês, né, que recebem com tanto carinho, com tanto zelo, e podem ter certeza que a gente se sente extremamente e profundamente tocados por esse carinho, que só tem uma opção para a gente, que é atribuir a Jesus, o verdadeiro autor e aquele que inspira a todos nós estarmos aqui. Foi por ele que nós viemos, é por ele que nós vivemos, é nele que nós nos inspiramos, porque ele é a nossa mais alta esperança, porque aquilo que ele nos trouxe como boa nova nos alimenta a possibilidade de, diante de um mundo, nesse momento, aparentemente tão caótico, manter a nossa esperança e certeza de que nós estamos aqui com um desejo firme de fazermos um mundo melhor, entendendo que isso vai acontecer quando nós construirmos em nós um ser melhor, e que nós podemos fazer isso. Então o tema de hoje é um tema que muitos de nós conhecem, porque certamente a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ela é, sem sombra de dúvidas, o texto mais conhecido do Novo Testamento. Tem gente até que acha que é de Renato Russo, né? Porque ele pegou trechos de Paulo junto com poesias de Fernando Pessoa e fez uma música belíssima, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Tem uma música muito bonita que muitas pessoas conhecem. Vocês querem que eu fale mais alto? Assim fica melhor? Assim tá. A voz do Waze, vire à direita, né? Ficou mais chique. Então a gente vai falar um pouco a partir dessa concepção, porque o Evangelho é cheio da construção da percepção do que é o amor, mas essa carta, ela excepcionalmente trabalha isso muito bem. Embora ela pareça ser uma declaração sobre o amor, na verdade, quando Paulo fez essa carta, ele fez para dar um puxão de orelha bem grande na comunidade de Coríntios. Ele não fez com a intenção de que um dia as pessoas usassem para fazer casamento. Embora seja muito lida em casamento, o objetivo de Paulo foi, de fato, nos alertar sobre o verdadeiro sentido do Evangelho e o que, de fato, Jesus nos trouxe e o que o seu sacrifício e o seu exemplo para nós significa. Mais do que um belíssimo poema, é um chamamento para que nós possamos entender o real sentido do trabalho de cada um de nós em nossas vidas. Então, o que a gente percebe primeiro é que os coríntios, essa comunidade, vamos tentar entender um pouquinho o que é que Paulo fez. Eu vou falar de uma forma bem assim atual, de forma para que fique bem gravado. Eu gosto de dar exemplos bem claros para que fique bem gravado na cabeça de todo mundo o que é que Paulo fez, né? Qual foi a tarefa de Paulo? E eu agradeceria muito se alguém pudesse trazer lá debaixo um pano para eu pôr no microfone, que eu já estou levando choque aqui. Eu levo choque em microfone com fio sempre. Tá dando umas beliscadinhas. É só um paninho assim, porque... Tu já assiste, né? Obrigado, irmão. Você, tá vendo? Isso aqui é uma coisa boa. Me ajuda, mas ele vai suar. Se puder trazer um paninho depois, é porque o povo pensa que não, mas a gente que fala fica nervoso. Aí eu começo a suar de tensão, aí começa a dar uns beliscão no microfone. É engraçado isso. Bem, o que aconteceu? Tínhamos então uma mensagem extremamente impactante que quebrava a forma de viver a fé até então,
que já estava muito formatada, apesar de toda a herança que o povo judeu tinha dos profetas, né? Dos pais da igreja, do judaísmo, aqueles que legaram para nós e prepararam o terreno para a vinda do Messias, que esperaram, que suportaram escravidão, que suportaram destruição de sua pátria, de seu templo sagrado. Eles suportaram milênios. Muito obrigado. A senhora não usou não, né? Brincadeira. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vai ficar aqui quando me olhar aqui, é só porque eu não resisto à brincadeira, não. Então, já percebeu, né? Então, esse povo suportou muita coisa com uma promessa. Eles suportaram várias coisas com a promessa de que um dia toda aquela angústia seria superada pela vinda do amor na terra, que seria o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele veio. Mas acontece que aquele povo que esperou tanto, ao mesmo tempo, foi ficando tão formal na expressão da fé, foi criando tantos rituais, que quando Cristo chegou, muitos tiveram dificuldade de identificar que ele era o Messias, porque ele não estava, digamos assim, em sintonia com a formalização que a fé tomou no mundo judaico. Então, obviamente que quando Jesus chega, ele chega para que o amor deixe de ser um conceito, deixe de ser uma percepção, deixe de ser um sentimento, para ser uma prática. E é tão forte isso nele que João vai definir Jesus como o verbo que se fez carne, porque a distância entre o que ele fazia e o que ele falava era zero, igual a gente, né? A gente é exatamente o que a gente diz, ou seja, bem distante do nosso discurso da prática, mas em Jesus não tinha, porque ele era a própria ação do amor. Ele era a manifestação última, total, do amor de Deus na terra. E aí, claro que muitos dos judeus não conseguiram perceber aquilo, porque o enrijecimento, né, que os fariseus e todos os que tomavam conta da fé judaica fizeram com a manifestação espiritual que eles tinham recebido, ficou impactada. E aí, num primeiro momento, assim que Jesus volta para o plano espiritual, há uma tendência dos discípulos, até pelo que aconteceu, pelo medo da violência, de ter visto aquele ser tão querido, tão amado, ter passado por toda aquela via crucis e ser crucificado, era uma tendência de querer fazer uma conciliação entre aquele novo paradigma com o velho, quando na verdade chega um momento que não dá, você tem que ter uma ruptura. E aí Jesus, ele vai procurar um homem que consiga dar uma dimensão àquela mensagem global. Então era como se ele fosse procurar o seguinte, eu dou esse exemplo para ficar fácil de compreender, mas não tem nada a ver com a proposta do Evangelho, é só para ficar fácil de entender. É como se Jesus tivesse procurado alguém para pegar a franquia e espalhar pelo mundo. Então tinha que ser alguém que fosse com muita impetuosidade, tivesse muita coragem, muito vigor, né? Muita sinceridade de propósito, e ao mesmo tempo tivesse também algumas competências. Era como se eu fosse contratar alguém para a minha empresa, dirigir minha empresa. Eu quero que ele seja versado em algumas línguas, que ele entenda outras culturas, porque ele vai levar essa franquia para o México, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China. Então ele tem que ter uma visão global do mundo. E tinha um cara muito assim, chamado Saulo. Só que Saulo estava com o vetor para cá. E Jesus precisava fazer uma inversão do vetor. Toda essa força de Saulo, estava usada para ir de encontro a esse paradigma novo que chegava, que ele também teve dificuldade de entender. Só que quando ele encontra Jesus em Damasco, eu penso que a própria vibração da voz do Cristo fez cair a ficha dele. Eu não vou entrar aqui sobre esse momento, porque eu vou pular aqui para entender. Então, ele é chamado para abrir um monte de franquias, certo? Só que ele vai numa cidade, começa a falar dessa nova verdade, mas ele não apenas fala, ele vivencia essa nova verdade, ele experimenta, ele passa quase 3 anos num processo de ensimesmamento lá no deserto, de reconstrução, para que ele entenda que tudo aquilo que ele aprendeu como dons de oratória, de poder, de convencimento, naquele momento já não seria mais suficiente sem o amor. A partir dali, tudo aquilo que empolgava pelo conhecimento já não ia ser suficiente
para tocar os corações sofridos. Era preciso mais que belos discursos, era preciso mais que dons, era sobretudo necessário o amor acima de qualquer coisa. E aí ele vai fundando várias igrejas, várias franquias, entre elas Coríntios, uma igreja que era uma cidade rica e que eles tinham um grande apego aos dons espirituais. Eles estavam meio que guardados as devidas proporções, reproduzindo o modelo farisaico. Ou seja, eu cumpro rituais ou eu manifesto dons, e isso por si só seria o suficiente para fazer a vontade de Deus. E aí Paulo manda uma carta para eles, porque quando Paulo manda a carta, as cartas e as epístolas são como se fosse quando o executivo vai fundar uma outra franquia e fica mandando comandos para a franquia anterior, para manter a franquia com o mesmo padrão. Se você vê, existe um livro chamado O Livro do McDonald's. É um livro que tem uma resposta para tudo que possa acontecer na loja. Eu tenho uma paciente que ela dizia assim: meu sonho de consumo é que tivesse um livro do McDonald's para a vida. Eu disse: por quê? Porque tem uma resposta para tudo. Eu disse: por exemplo, ela tem uma resposta. E se quando eu entregar a batatinha para a pessoa, ela vomitar? Aí no livro tem uma resposta, um padrão mundial para aquilo ali. É mais ou menos esse exemplo que eu estou dando. Tem algum alarme tocando aí de alguém? É mais ou menos esse exemplo que eu estou dando para a gente ter uma ideia do que é que Paulo fazia com as cartas. Manter a doutrina sã, para que em todo canto existisse um único ordenamento moral em relação à proposta dele. Mas aí a comunidade de Coríntios começou a se concentrar nos dons da fala, de falar com os espíritos, com os anjos. Era uma ideia que se tinha naquela época. E aí eles ficaram assim: olha, Paulo, a gente já fala com os anjos, a gente já está quase lá. Então a sensação de orgulho. No entanto, apesar disso, havia até casos de incesto dentro da igreja. O que acontece quando eu fico fixado no ritual é que eu penso que o ritual é a coisa e esqueço da coisa principal, que é o amor. Por isso que você vê que tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas que você não quer outra coisa que não chega a estar perto dela, porque ela emana um amor tão característico, ela emana uma doçura tão profunda, que você aprende muito mais com o silêncio dela do que com o conhecimento de um pós-doutor em teologia, porque ela manifesta o evangelho vivo. Não é um discurso, não é a forma, não é o conteúdo, é exatamente como a pessoa vive. E aí Paulo, ele começa então a enviar aquela carta como um alerta: vamos acordar para o papel da verdade. Então esse é o contexto, bem grosso modo, caberia aqui, os meninos do NEP sabem, caberia dias e dias só para contextualizar o mundo de Coríntios, para entender a carta. Bem grosso modo, seria mais ou menos esse contexto em que Paulo vai falar e vai enviar essa carta. Então o que ele tem? Os coríntios, eles têm um zelo pelos dons. Paulo não está em desacordo com isso. Ele apenas na carta, ele quer que esses dons, eles entrem num contexto de amor. Eles não sejam os dons pelos dons. Ele quer levar esses dons para um plano de uma ética em que todo esse dom só tem sentido, qualquer que seja ele, qualquer que seja um desses dons que alguém tenha, e a gente trazendo para o nosso contexto atual, mediunidade, evangelizador, orador, o que você imaginar, só tem sentido se servir de forma amorosa para modificar para melhor a vida do outro. Senão, não está muito valendo. É uma coisa que está sendo muito mais para você sentir bem, para você sentir o cara, do que para servir o outro. Era mais ou menos esse contexto. Ao mesmo tempo, ele queria que a gente tivesse uma compreensão ampla de entender que naquele momento o amor não seria mais uma percepção conceitual, mas uma atitude. E a gente vai perceber isso ao longo da carta. É como se o amor fosse o ambiente no qual os dons deveriam existir. Sem isso, não teria sentido. E aí vamos tentar entender, a partir do primeiro verso, como Paulo está dando recados o tempo inteiro. Obviamente, ele é um homem, apesar de ser um homem muito firme, a gente percebe isso em Paulo, como a gente percebe isso em Emmanuel. Aquela virilidade, no sentido amplo do termo, de firmeza, de propósito e de sinceridade. Ao mesmo tempo, ele sabia ser polido na hora de falar. Então ele vai dizer o seguinte: ainda que, veja só, essa primeira frase da
do 1 Coríntios 13, ela é o contexto sobre o qual toda a carta vai se expressar. Ainda que, veja só, ainda que qualquer coisa que você queira imaginar na sua vida, que você tenha, ou que você venha a ter, não importa se era naquele tempo os dons, ou hoje as tecnologias, ainda que eu tenha um tablet, qualquer coisa que você imaginar, sem amor, nada vai fazer sentido. Essa frase inicial, ela já mostra assim que ele está criando um conceito, ó. A partir daqui, nada, ainda que qualquer coisa, sem amor, nada vai fazer sentido. E aí, claro, ele vai se concentrar naquilo que os coríntios na época valorizavam. Então ele começa com a coisa que eles estavam achando o máximo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Eles falavam aquelas línguas. E eles achavam que por falar as línguas dos anjos, eles já eram os próprios anjos. Se você fala inglês, você não necessariamente é um americano. Concorda comigo? Você, mesmo que você chegue lá, faça um curso de imersão, comece a pensar na língua, depois vá para a universidade e faça um curso de zerar o sotaque, parecer com um americano, falar sem um sotaque, que ninguém perceba nem que tem um osh no meio do seu inglês, um vixe, né? Ainda assim você nunca será um americano. Porque é preciso ter nascido lá, para assim você ser, né? Então existe ainda que qualquer coisa, é preciso esse contexto. Eles tinham esse orgulho de falar a língua dos anjos, né? E aí os coríntios, eles tinham também um apelo pela sabedoria e pelo conhecimento. Então o que a gente percebe aqui é que a espiritualidade dos coríntios estava cheia de falhas. Era uma espiritualidade muito mais formal do que prática. Eles estavam meio que reproduzindo o mundo farisaico no evangelho nascente. E Paulo tinha vindo justamente deste mundo, um mundo em que a fé tinha se tornado completamente formal, cheia de rituais e distante do coração. E aí Paulo vai fazer um alerta porque eles sabiam o que era isso. Entenderam mais um dos motivos por que Jesus foi pegar Paulo? Paulo, mais do que isso, é uma percepção minha. Toda vez que a coisa for errada é porque eu falei, certo? Toda vez que for certo é porque está de acordo com o evangelho, com a doutrina. É uma percepção minha. Se você pegar os discípulos de Jesus e você pegar Paulo, você vai perceber que nenhum deles tinha uma vivência em termos de instituição e igreja que Paulo tinha. Paulo conseguiria identificar muito mais rápido a distorção, porque ele tinha vindo dessa distorção. Os outros, eles não eram pessoas que estavam dentro do alto clero da igreja, embora não era esse o nome que usava no passado, né, João? Não era clero. Ele não fazia parte desse grupo de elite. Pedro, Tiago, eles não faziam parte, eram pessoas comuns que foram chamadas por Jesus. Mas Saulo não. Saulo é o que a gente chama hoje de top. Top, né? Ele estava lá na elite cultural. Então ele entendia muito perfeitamente como é que chegava àquele ponto de enrijecimento da fé. Então quando ele começou a ver nas igrejas, especialmente em Coríntios, isso ele, calma aí. Não vamos fazer tudo de novo. Não vamos imaginar que formas, ritos, dons, neste momento, a partir do Cristo, vai ser suficiente. Aqui chegamos a um novo nível, um novo patamar. Subimos e elevamos bastante, porque aqui agora é prática. Era mais ou menos esse recadinho que ele estava dando. E aí o que a gente percebe na carta? Que ela tem 3 características clássicas. É que o amor é maior que qualquer dom espiritual. Então ele fala de 6 dons, que eram clássicos na época, para dizer que nenhum deles era maior que o amor. O dom de línguas, de profecia, de conhecimento, de fé, de doação e de martírio. Nenhum desses 6 dons, se você tivesse os 6 dons, seriam maior que o amor. E ele, ao fazer isso, ele não está dizendo que o dom não é importante. Seria mais ou menos como se a gente chegasse assim: ainda que eu fizesse sopão, de campanha do quilo, se eu não tivesse amor, nada seria. Eu estou dizendo que sopão, de campanha do quilo não presta? Não. Eu estou dizendo que essas coisas são importantes.
especialmente numa sociedade que tem tanto desnível social, a atividade social de uma instituição religiosa é importante, mas ela, se for feita como formalismo ou como sentimento pessoal de alívio de consciência, não é suficiente. Não, eu vou lá para poder ficar calmo. Eu tenho uma cobertura em Manaíra, mas vou fazer o sopão para me sentir bem por ter uma cobertura em Manaíra. E ninguém está lhe condenando por ter uma cobertura em Manaíra, de jeito nenhum. Se foi comprado com seu trabalho honesto. Mas não pense que você vai vir para aqui para aliviar sua consciência. Não pense que a atividade tem a finalidade de ser um ritual de apaziguamento interior. E que você cumprindo esses rituais, você vai garantir uma espécie de paraíso na visão de muitos espíritas que não estudam muito. Então eu faço campanha do Quilo, eu faço o ESD, né? Eu venho para o NEP, eu vou para as palestras, vou para os seminários, eu faço evangelho em casa, e como eu estou obedecendo um monte de critériozinhos segundo os quais eu penso, ou me vendem que eu estou top, né? No final eu consigo um terreno num lote Alphaville Celeste chamado Nosso Lar. E se não fizer isso, eu vou para um Alphaville invertido chamado Umbral, né? Que é uma reconfiguração de paraíso e inferno a partir de uma perspectiva infantil. Não importa o que, é como eu faço. É por isso que você vê muito romance espírita descrevendo a vida de religiosos no mundo espiritual e percebe pessoas comuns que frequentavam as instituições num grau espiritual altamente elevado e muitos expositores e médios pedindo ajuda a esses espíritos. Tem até um caso muito clássico de um orador muito brilhante que desencarna, chega do outro lado e pede socorro a uma pessoa porque ele estava em uma condição deplorável espiritualmente, e quando essa pessoa chega para socorrer, finalmente, depois de muito apelo, ele encontra uma pessoa que o socorre e ele reconhece que era um senhor que toda a palestra dele estava lá no final do centro espírita. E aí ele pergunta: como é que você conseguiu? Ele fazia: é porque eu fazia o que você falava. O outro só falava, entendeu? Então você tem os dons são legais, mas eles não são suficientes. Não vai ser suficiente para mim, nem vai ser suficiente para o outro. É preciso que haja um mover nesse processo. Então essa é a primeira percepção. Nenhum dom, ele vai citar os 6 que eram os principais da época, é superior ao amor. E aí, a que a gente percebe é que há uma dupla visão, né? Que ela da questão da espiritualidade que a gente falou. Os coríntios pensavam que podiam ter esses dons, mas eles tinham um comportamento sexual ilícito, idolatria, avareza, mas os dons davam a sensação de que: mas eu não estou fazendo isso aqui, mas eu não falo a língua dos homens e dos anjos, mas eu não vou para a mediúnica, mas eu não fui para o congresso, mas eu não faço sopão. E aí você faz isso para apaziguar seus defeitos. Não, mas eu não faço isso, então isso aqui está compensando isso, uma balancinha pessoal de sentimento de consciência pesada ou não. É uma relação infantil conosco mesmo, é uma relação infantil com Deus. O chamamento é uma relação madura do amor, de aceitar-se e modificar-se e aprimorar-se, sem a violência e sem a cobrança autodestrutiva que muitas pessoas fazem ao perceber reforma íntima como tortura íntima, achando que identificar defeitos, ao invés de ser algo para ser trabalhado, percebido, é algo para se acusar e se autodestruir. Tem gente que localiza uma sombra na alma e se destrói, e se acusa, não se respeita e não se acolhe, né? A gente vai entender isso porque na própria carta Paulo também vai deixando isso muito claro. Então, o amor como um bem maior. Vou citar aqui alguns trechos, só para a gente ter uma ideia de como a gente vê isso em Pedro, João e no próprio Paulo. 1 Coríntios 13:13, agora após, e ele conclui a carta: permanece a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o amor é o maior destes. Quando a gente diz que o amor aqui é uma prática, a gente vai entender porque a tradução caridade fica mais forte, porque é a própria ação, né? É um amor que age. Em Pedro, no 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz: acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A gente pega só essa frase final, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Mas é um amor intenso
uns pelos outros. Não é um amor, um sentimento dentro de mim. Ah, eu amo a humanidade. A humanidade não acorda com você. A humanidade não trabalha com você. A humanidade não divide o mesmo quarto com você porque você não é casado com a humanidade. A humanidade não disputa canal de TV, nem o banheiro. A humanidade não gasta mais do que o orçamento permite em casa, né? A humanidade não senta e não estuda. A humanidade não fica acessando o WhatsApp enquanto você está falando com ela. Então, amar a humanidade é tão simples de ser dito. Mas eu só posso amar a humanidade próxima a mim. A humanidade é uma abstração. A esposa, o filho, o colega, o membro do centro, essas pessoas são a humanidade concreta. Então, esse amor intenso com essas relações, sim, vai manifestar em mim a cobertura do que equívoco ainda tem em mim, na minha alma. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É o que a gente vê em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, e Romanos, também Paulo manda uma carta, também no capítulo 3, versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vai percebendo aqui que é muito mais do que um conceito. Segundo ponto muito claro nessa carta, é que o amor é expresso por respostas sobrenaturais. Ela não pode ser devidamente definida em termos de ação, atitude e comportamento. Em que a gente percebe que Paulo não tem espaço para definições abstratas. Depois dessa carta, aí tem um conjunto de livros teológicos que passa páginas e páginas discutindo o amor ágape, o amor eros. Aí tem um monte de... Paulo não está preocupado com isso. Ele deixa bem claro, aqui eu estou dizendo que amor é uma ação. É uma ação que provoca no outro um bem. Ponto. Não vamos ficar aqui passando horas e horas numa discussão. Não. É isso. O amor é uma atitude que provoca o bem para o outro, sempre, em qualquer circunstância. E aí, quando a gente percebe isso, ele vai pegar um conjunto de aspectos sobre o amor, e a gente vai ver que ele usa 16 verbos para definir o amor nessa carta. E verbos são uma atitude, uma ação. Ele não usa nenhum tipo de substantivo, de adjetivo para definir amor. Aqui é ação mesmo o tempo todo, que a gente conhece muito bem. Então, a gente começa a perceber quando ele vai falar que o amor é discutido como uma percepção para ser definida, como amor ágape. Aqui a gente tem que ele vai definir o amor como paciente. Paciência não é uma ação. É benigno. Ele não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ou seja, sabe entrar e sabe sair, né? O amor não procura seus interesses, ele não se desespera, ele não se sente mal, não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, e ele não faz uma distinção entre justiça e injustiça. Ele está dizendo que existe justiça, injustiça e verdade. Quando tem verdade, nunca vai haver injustiça. Então ele não vai dizer isso assim, justiça e injustiça, é injustiça e verdade. O amor tudo sofre, é uma ação, tudo crê, é uma ação, tudo espera, é uma ação, tudo suporta, é uma ação e jamais acaba. Porque os dons passarão, as profecias passarão, tudo passa, mas o amor permanece. Outra coisa, os dons são para quê? Qualquer dom que você tenha, ele é muito útil aqui. Do outro lado, só vale uma coisa: o amor. Tem uma música que a família Caymmi canta que é assim: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá. Só é seu aquilo que você dá. Percebe a lógica por trás desta poesia e belíssima canção? É que aquilo que eu penso que é meu, na verdade, não é. Porque a única coisa que eu vou levar, que de fato vai ser meu, é aquilo que eu ofereci. Então, você tem um dom, mas se esse dom serviu, aí sim ele é seu. Se esse dom só serve para você, ele não é seu, porque você não leva dele absolutamente nada. Nada. Óbvio que quando a gente começa a estudar o Evangelho, e a gente, quando começa a fazer estudo do NEP, ele é tão apaixonante, o estudo do Evangelho, que a gente entende, porque no passado e ainda hoje, muita gente faz o seguinte: se isola e vai viver num canto só estudando. Porque é tão prazeroso, é algo tão fantástico, é uma coisa que dá um sentimento tão grande de alegria e euforia,
que você é tentado a viver estudando o Evangelho. Por isso que se desenvolveu mosteiros, né? Mas se você perceber que o Evangelho é um convite para você ir para o mundo, você percebe que se isolar do mundo vai fazer com que você compreenda intelectualmente o Evangelho, que você se especialize na compreensão do Evangelho, mas que você não consiga ter um único gesto evangélico na vida. Porque todo aquele conhecimento virou uma mera expressão do seu prazer pessoal, do seu deleite de expressão desse conhecimento, ou mesmo de sentir o conhecimento em você, mesmo que você não queira mostrar para ninguém, porque não quer se exibir, mas você sente o prazer de ter o conhecimento, mas ele não se tornou algo prático, né? Então, vamos aqui no início. Eu vou pegar algumas dessas ações para que a gente pense sobre elas. O amor é paciente. Essa palavra indica uma coisa que é difícil para a gente. Quantas pessoas aqui começaram uma coisa e não terminaram? Já viu? Comecei a academia, não terminei. Comecei a ler, não terminei. Comecei um curso de língua, não terminei. Quantas coisas a gente começa e não termina? Por que a gente não termina? Porque a gente não tem paciência para o processo que qualquer coisa leva para acontecer. No livro de Eclesiastes diz assim: Deus gosta mais do fim das coisas do que do começo. É porque no fim você provou que teve o afinco. No fim tudo fica claro. No fim eu sei porque passei por qualquer coisa. No fim tudo faz sentido para mim. No fim eu mostrei que eu fiz o que tinha que ser feito. No fim, uma vida voltada para Deus faz uma segunda carta a Timóteo, a carta da despedida. Eu cumpri a carreira, mantive a doutrina sã e guardei a fé. No fim tudo faz sentido. Então, quando você diz o amor é paciente, essa palavra é um espírito de que ele é constante, ele nunca desiste. Literalmente é uma atitude que possui ele está sempre disposto a repetir. O amor é paciente. Pensa num filho. Quanta paciência você tem que ter para que dê certo o processo? Aí se o amor é paciente, eu chego em casa cansado do trabalho e tem um filho que de mim exige atenção, mas eu estou cansado, sem paciência, o que é que eu faço? Toma, fica aqui. Eu dou o tablet, eu dou o smartphone para ele ficar fazendo assim, ou assim, ou assim. E porque eu estou impaciente, isso que está na mão dele de nada vai servir para ele. E a oportunidade de que a minha presença e o meu discurso com ele transforme a vida dele é perdida. E o que é que a gente tem visto hoje em dia? Um caos na educação das famílias. Porque as pessoas não têm mais paciência com os filhos. A reitora da Universidade de Stanford recebeu um pai uma vez que disse o seguinte: quem aqui pagou um curso, qualquer que seja, qualquer curso que você fez, e que olhou na grade curricular e disse: essas cadeiras aqui não tem necessidade? A gente chama de quê? Tamborete, né? Aqui no Nordeste. Essas cadeiras não tem necessidade. Eu lembro que uma vez cheguei na universidade e era uma disciplina chamada Leis de Ensino do Segundo Grau. E eu fazendo psicologia, aí eu pensei assim: que cadeira ridícula. Aí quando eu entrei tinha duas pessoas, uma colega minha e uma aluna nova, né? Aí a aluna nova fez: você vai pagar essa disciplina? Vou. O que é que você acha? Uma coisa completamente desnecessária. Sinceramente, eu não tenho o menor interesse em pagar essa disciplina. Agora, como é obrigado a pagar, eu estou aqui, né? Fazer o quê? Eu não sei quem danado vai ter coragem de ministrar essa disciplina. Aí a aluna nova fez: eu sou a professora. João, sabe quando você procura um buraco, mas aquele buraco, né? Só que nessa hora, se você for recuar, é pior, fica mais ridículo, né? Eu disse: professor, olha, não é nada contra a senhora. Nem lhe conheço, é a disciplina. Ela fez: Rossandro, como é o nome do seu curso? Licenciatura em Psicologia. Ela fez: repita. Licenciatura em Psicologia. O que significa dizer? Que você vai ser formado para ser psicólogo clínico, ou organizacional, ou escolar industrial, e para lecionar. Para lecionar, você precisa conhecer leis do ensino. Entendeu? Eu disse: sim, entendi. Por quê?
Então a reitora de Stanford recebeu um pai que disse o seguinte: eu vim aqui, meu filho está fazendo engenharia, eu estou vendo que se tirasse muita cadeira aqui, ele terminava esse curso muito rápido. Em 2 anos ele já era engenheiro. Aí a reitora fez: depende do que o senhor quer como filho. Ela fez: como assim? Por exemplo, uma melancia, ela leva 6 meses. Um carvalho leva 100 anos. O que é que o senhor quer? O pai saiu, né? Obviamente. Porque todo mundo que ama um filho quer um filho resistente, imponente e forte como um carvalho. E não, né, doce e frágil como uma melancia. E que se arrasta pelo chão. Tem mais esse detalhe. Então a gente tem impaciência. A gente tem impaciência de resolver um casamento em crise e acha que é melhor sair do casamento. A gente tem impaciência de se tornar um bom profissional e fica reclamando que não é bem tratado no emprego e que está sendo humilhado. E às vezes a gente tenta sabotar o lugar onde a gente está trabalhando. E as pesquisas mostram que quanto mais você é um péssimo profissional, nunca você sai dali. E que justamente quando você se torna o melhor profissional daquela empresa que não gosta de você, você é contratado por outra empresa que vai gostar de você. Porque a gente tem impaciência de construir as coisas. Por isso que a primeira coisa que Paulo vai dizer sobre o amor é paciente. Ele espera. Ele repete. Lembra de Emmanuel que ele diz assim: a arte de educar é ensinar, repetir e esperar. Eu ensino, repito, ensino e espero. Se a pessoa não aprendeu, o que é que a pessoa faz de novo? Ensina de novo, repete de novo e espera de novo. Amor é paciente. Uma outra coisa importante é que ele dizer isso no mundo grego era também uma quebra de paradigma. Porque no mundo grego, as virtudes, como por exemplo, não se vingar, ser paciente, não querer fazer injustiça, era considerado fraqueza. Olha o que é que Aristóteles dizia Aristóteles dizia que a grande virtude dos gregos era a recusa absoluta de tolerar qualquer insulto ou ferimentos e a disposição de retaliar imediatamente até a menor das ofensas. O grego não leva desaforo para casa. Aí vem Paulo e diz: tem que ser paciente. Percebe que ele está querendo dizer à igreja: ó, vocês têm que sair desse paradigma que vocês estão e ir além. E além não é falar a língua dos anjos, é amar como eles. Não é ter o conhecimento dos anjos, é amar como eles. Não é ter os dons dos anjos, é amar como eles. Então não basta, é sempre um chamamento que a gente está vendo aqui que Paulo vai fazendo. O amor é benigno. A benignidade, se a gente for ver, é como se fosse o avesso da moeda da paciência, né? Então a paciência aguenta a ferida causada pelos outros, então ele é paciente, e a benignidade faz com que eu não retruque. Então o amor é paciente, e quando você é ferido, ele não retribui com a mesma moeda o mal com o mal. Aí você está vendo assim, ele está falando de ações, ele não está conceituando, ele não está criando uma discussão teológica acerca do amor, ele não está chamando para uma discussão epistemológica, científica, acadêmica, psicológica sobre o amor. Não, o amor é assim, o amor é desse jeito que se ama. Praticando isso aqui. A gente vê isso claramente quando o próprio Cristo vai falar em Mateus, no capítulo 5, versículos 44 a 48. O próprio Cristo fazendo esse chamamento: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e envia a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos também não fazem os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ó, todo esse sentimento massa que você tem sobre as pessoas legais é muito fácil de ter. Amar a minha mãe, amar meu pai, amar as pessoas que gostam do meu time, que são da minha religião, que falam a minha língua, que são da minha cultura. Então, ele vai dizer: mas o pessoal que você acha ruim faz a mesma coisa.
Quando Jesus diz assim, os publicanos não faziam o mesmo, ele não está dizendo que os publicanos, para eles, são ruins. Ele sabe que para aquelas pessoas que estavam buscando Jesus, os publicanos eram o exemplo do que havia de ruindade. É mais ou menos assim, você ama sua mãe? Poxa, o traficante de droga também. Então, se você ama sua mãe, o que você é melhor do que o traficante de droga? Aliás, se você for num presídio amanhã, em qualquer lugar do mundo, quem está na fila? Mãe, que não desiste. Bom saber que Deus ama mais que a mãe. Jamais desiste de nós. O amor não se ressente do mal. Aqui, a palavra em grego, ela é uma palavra difícil de definir, porque ela não tem esse sentido de ficar ressentido. É o sentido de não contabilizar, não conta, não fica registrando o mal. Entendeu? O amor, ele não faz continha. Eita, João falou mal de mim hoje. Eita, João não deu bom dia para mim hoje. Aí eu vou fazendo uma continha. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha um gráfico no eixo cartesiano com o nome dos amigos. E tinha uma variação. E aí eu entrei, o que foi? Não, isso aqui é que eu vou fazendo um gráfico de quem está fazendo mal para mim e tal. E tinha um nome coberto lá, eu sabia de quem era. Ele estava bem oscilando. Que hora que estava com raiva, a hora que estava... Sim, então, o amor não faz isso. Porque Deus não contabiliza. Essa é uma percepção diferente para a gente. Não há um cálculo matemático. O amor não ressente. Você faz uma coisa comigo, não tomo como pessoal. O ego não é atingido. Tudo que eu estou dizendo é fácil ser vivido? Não. É igual a você ler O Verdadeiro Homem de Bem. Já leram? Você leu O Verdadeiro Homem de Bem, termina deprimido. Porque o verdadeiro homem de bem é que foi uma prova do Enem com 100 questões que você não marca uma. Você termina com a cabeça assim, meu Deus, hashtag como eu tô longe, Jesus. Aí eu acho que eles sentem que a gente fica meio deprimido, aí coloca o verdadeiro espírita logo na frente. Que aí você já marca umas questõezinhas, já marca um xizinho, né, na prova, né? Esforço em combater. Quando Paulo vai dizer em Timóteo, lá, a segunda carta, combati o bom combate. Esforço em combater. As más inclinações de quem? Do meu marido, da minha esposa, do meu colega de trabalho, do pessoal do centro. Porque a gente tem um esforço enorme em combater a má inclinação dos outros, já viu? A gente é especialista, pós-doutor em má inclinação dos outros. A gente consegue listar com a velocidade. Observe entrevista de emprego. No que você é bom. Fale de defeitos que você tem. Aí o pessoal bota, sou perfeccionista. Essa pessoa se conhece? Ou ela não se conhece, ou ela é mentirosa. Ou as duas coisas. Se você botar a lista das suas virtudes com os defeitos, você vai ver que dos seus defeitos você bota bem pouquinho. Então, nesse sentido aqui, eu não vou negar isso em mim. Porque eu vou combater o que tem de errado em mim. E é interessante que quando eu tenho essa percepção de que tem coisas em mim, eu tenho a capacidade de ter uma única possibilidade de ação, que é, vamos pegar a cena da mulher adúltera. Uma cena que todo mundo aqui conhece, eu não vou entrar em detalhes nela, mas eu quero que a gente perceba uma coisa. Eu estava um dia olhando para esse trecho do Evangelho e fiquei me perguntando por que Jesus não fez a mulher sumir. Bem, ele tinha algumas opções para evitar que a mulher fosse apedrejada, que não fosse dizer o que ele falou. Vamos para as opções? Opção A. Jesus poderia colocar na mulher a capa da invisibilidade de Harry Potter. Não podia? Podia. Ele podia fazer ela sumir. Opção 2. Jesus poderia transformar as pedras em areia. Podia? Não podia? Jesus podia fazer a mulher levitar e as pedras não atingirem a mulher. Também não podia? Então, se ele não fez isso, eu me perguntei, a quem ele queria salvar?
A mulher ou a multidão ou ambos? E como é que ele salvou a multidão? A multidão vem, psiquismo coletivo, quando as pessoas estão em grupo, elas perdem a identidade pessoal e agem como grupo. Já viu o jogo de futebol? Se você estiver fora do campo, você percebe o que está acontecendo. Isso é o quê? Quase foi gol. Né? Foi gol. Né? Então você percebe o movimento e o barulho, porque estão agindo como grupo, coletivamente. Então estava lá uma mulher sendo empurrada, com um monte de gente atrás dela, você estava conversando com seu vizinho, vendo a cena, o que é que você fazia? Deixava de conversar com o vizinho, pegava uma pedra, seguia a multidão, porque estava lá dito, na sua identidade cultural, que aquela mulher tinha que ser apedrejada. Era uma norma que era aceita e todo mundo estava fazendo, e eu preciso sentir-me pertencendo ao grupo, e como todo mundo está com a pedra na mão, vou fazer o quê? Então a multidão precisava ser o quê? Evangelizada. Quando a multidão vai chegando, todas as cenas que até hoje eu vi desta passagem do Evangelho, mostra Jesus muito irritado com a multidão. Do tipo assim, quem são vocês para estar julgando? Não sei se vocês percebem isso. Nos filmes que eu já vi, toda vez essa cena, Jesus ele está assim, fazendo aquele riscozinho lá no chão, né? Que muita gente diz que ele estava descrevendo o pecado de todo mundo, tal. Tem um monte de teoria a respeito disso. Eu acho que Jesus estava somente rabiscando o chão mesmo, assim, fazendo... Tipo assim, o amor é paciente. Eu vou deixar eles chegarem até aqui. Sabe por quê? Porque o amor é paciente. Deixou, ficou lá. A mulher aqui e tal, e ele bem... Ela angustiada, pelo medo de ser punida, a multidão sedenta de punir, e Jesus, #calma total. Observa a cena. A mulher tinha que ter paciência para esperar que ela fosse salva, que a justiça alcançasse ela. A gente quer, mas quer logo. E a multidão precisava reconhecer as próprias sombras. Quando Jesus faz a pergunta, eu penso que ele fez com muito carinho e com muito amor. Eu penso que ele olhou para a multidão com uma doçura que é a característica dele. Ele olhou com muita doçura para cada rosto e disse, tá, se você nunca tiver feito nada de errado, nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele disse com a mesma doçura que ele olhou para Zaqueu, que ele olhou para a samaritana, que ele acolheu o cego Bartimeu. Ele olhou com a mesma doçura que ele olhou para todas as pessoas que foram tocadas pelo amor dele. E aí quando ele faz essa pergunta, ele faz para a multidão ou para cada pessoa da multidão? Quando ele atinge a individualidade com a pergunta, o que é que ele devolve a cada um ali? A própria individualidade. Eu deixo de pensar como grupo, porque se eu estou aqui, vamos lá, vamos apedrejar aí. Se você nunca errou, aí dentro de mim é, Rossandro, atire a primeira pedra, ali eu já não sou mais multidão. O que é que eu sou ali? Eu sou Rossandro. Eu volto à minha identidade, aí eu paro e reflito, e aí eu vejo as minhas sombras, combate a minha má inclinação. E aí quando eu vejo a minha sombra, eu percebo que o que eu estava fazendo ali era um movimento de projeção da sombra. Eu queria jogar naquela mulher a sombra que tem em mim. Tão linda essa passagem, né? Parece até que a gente já aprendeu com ela, né? Um dia desse, uma jovem chamada Fabiola estava saindo do motel, traindo o marido filmou, colocou no YouTube, e muitos de nós receberam esse vídeo no WhatsApp e deve ter repassado, jogando nossas pedras virtuais, como se nós tivéssemos ficado felizes se nos dias que a gente já caiu feio, alguém tivesse filmado a queda e colocado no YouTube. Na timeline celeste você não apaga. Você pode apagar um comentário lá no Facebook que você não gostou, eita, foi mal, vou apagar, não pode? Na timeline celeste não apaga, mas Deus não contabiliza. Ele não está contando os erros de um filho que para aprender a andar está caindo, e de um filho que para aprender a ler está gaguejando. Por quê? Porque o amor é paciente. Mas vamos lá.
não há identidade com o mal, então ele não acumula, né? A grande lição é essa, que a gente não deve acumular. Ele só se torna feliz com a verdade. Aqui a gente tem que o amor não se conduz inconvenientemente, que é uma outra coisa, como você se porta no mundo. O que é ser inconveniente? Por exemplo, nós vivemos no país hoje uma divisão infantil política, em que as pessoas infantilmente pensam que tem os bons contra os maus, He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munra, Pipiu contra Frajola. Quantas pessoas conhecedoras do Evangelho se conduzem inconvenientemente nas redes sociais, defendendo com uma força impressionante homens falíveis. E eu gostaria de desafiar essas pessoas a, no mesmo Facebook, defender o Evangelho do Cristo, com todo esse vigor, com que todo dia posta alguma coisa, defendendo o seu lado, julgando o seu único correto. Isso não é uma forma conveniente de viver o Evangelho. Nós podemos ter posições políticas, mas devemos ter sobriedade, decência, paciência, disciplina e amor. Porque não existem inimigos, existem irmãos. Desculpa, hashtag pronto, falei. O amor sofre tudo, suporta tudo. É uma concepção de um amor como um telhado, né? Sofre tudo, não é que o amor você vai ficar sofrendo porque você ama. É que quando você está sobre um telhado, você está protegido de chuva, de granizo, de intempéries, de qualquer tipo do raio solar. Ou seja, o amor protege você. Observe o que a gente sente num ambiente como esse. Quando a gente vem para uma instituição religiosa, para um templo, em que as pessoas estão reunidas em nome do Cristo, nós sentimos a proteção, o telhado, a forma como isso nos deixa mais protegidos de todas as coisas. Por isso a necessidade da igreja, no sentido mais amplo, de nós nos reunirmos para reforçarmos em nós a nossa esperança, a nossa fé, a nossa paciência e o nosso desejo de sermos e vivermos e construirmos um mundo melhor. Essa é a construção proposta por Jesus, tão bem identificada por Paulo nesta belíssima carta que a gente vê, 1 Coríntios 13. Toda vez que você lê essa carta, não pense que é uma carta feita para casamentos, mas é um puxão de orelha significativo para qualquer um de nós, em qualquer tempo. Porque toda vez que você estiver fazendo uma coisa que você achar que já está bom, lembre-se, ainda que tudo que eu faço, se não fizer com amor, nada vale. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Vem cá, João. O que vale é a intenção ou a fala? Vem cá, João. Vamos lá. João, vocês sabem que é o Jesus da Paraíba, né? Senta aqui, João. João, estou morando fora. Aí chega João, encontra o João. Olha só. Fala, João. Moleque doido, velho. Há quanto tempo tu tá, miséria? Como é que tu tá, infeliz? Rapaz, que saudade, peste. Bom, João é meu amigo de infância. A gente estudou junto aqui no colégio. Eu tô sendo agressivo com o João? A gente se tratava assim na adolescência. Falar desse jeito faz João lembrar de tudo que a gente dizia um pro outro, aquelas batidas. Ale, moleque doido. Isso eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Moleque doido de quê? De cola no sertão. E é? Puxa, no sertão é assim? Empate. Moleque doido de? Cola. De cola. Moleque doido de cola. Eu fui moleque doido de cola, eu confesso. Colei muito já. Então aí eu falo com o João, quer dizer, apesar da forma parecer agressiva, ele sabe que o que tem aqui é amor. Aí pronto, João é meu amigo de infância. A gente teve uma vida inteira juntos, estudamos juntos, a gente tinha uma vida... Eu estou em São Paulo, aí eu encontro o João. Aí João vem todo feliz falar comigo aí. Satisfação em revê-lo. Não tá bonito? Tá bonito? Cadê o amor? Ficou no sertão. Adorei.
Ficou lá no sertão, aquecido, porque o amor aquece. É mais quente do que Patos e Teresina o amor, né? Então, o amor é a forma. Aliás, é o conteúdo, não é a forma. É como eu estou falando com você que eu manifesto o amor. Chegou uma pessoa para mim e disse assim... pode, João, fica aí. Chegou uma pessoa para mim e disse assim... Eu estou com o lencinho da senhora aqui, fica tranquilo, viu? Chegou uma pessoa para mim e disse assim... Eu fui falar com minha mãe e disse assim... a senhora está ficando doida. Ela está malhando demais... Desse jeito vai terminar morrendo, crie juízo. E ela ficou com raiva de mim. Eu disse, claro que ela ficou com raiva de você. Você foi desrespeitoso. Você não falou como quem fala com a mãe. Você falou como quem fala com uma parceira, como a gente diz aqui, né? Você tem que falar com sua mãe, fale como filho. Você era para ter falado como... minha mãe, eu estou tão preocupado. A senhora é o amor da minha vida. Eu estou lhe vendo trabalhando tanto, estou lhe vendo perder o sono, e me pergunto, precisa de tudo isso? E se a senhora morrer, o que vai ser de mim? Vê a diferença? Se você está na sua posição e em amor, tudo é compreendido. Só basta assim, minha mãe, não trabalhe tanto não. Não precisa nem discurso. Basta a posição do amor. A gente vai para o intervalo agora? Quer que eu falei 1 hora, falei mais de 1 hora, aliás. Eu trouxe livros para quem quiser, está lá embaixo, certo? Três títulos: O Tempo do Autoencontro, que é sobre o deserto, o Auto-Perdão, e 5 Faces do Perdão, que são 5 histórias fantásticas de perdão, certo? No intervalo, eu vou atender quem puder, faço questão de fazer isso, porque assim que terminar eu tenho que viajar, mesmo, porque eu ainda tenho que viajar amanhã, e segunda e por aí vai. Então eu preciso ir em casa, senão a esposa desiste, né? Então, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a 20 minutos, se fosse possível, né? Mas vamos, a gente faz um esforço.